Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre todo o conteúdo de Design Thinking e para exemplificar o processo de design, a gente vai utilizar um exemplo aí na educação. Então, considerando o nosso processo de Design Thinking como um processo de 5 etapas, a gente tem a descoberta na primeira etapa, que é quando a gente identifica um problema, né? Então, eu tenho um desafio e começa a coletar informações para definir melhor esse problema e também para definir o nosso público-alvo. No caso, isso pode ser feito por meio de questionários, entrevistas, técnicas de brainstorming, tudo isso com o nosso público-alvo, além de revisão da literatura para identificar nossos concorrentes na academia e também os concorrentes não acadêmicos, né? Já na segunda etapa, que é a interpretação, a gente tem vários dados que a gente recebeu da fase de descoberta e o que a gente quer é compreender, analisar esses dados e representar ele de alguma forma que facilite a comunicação entre os membros do grupo. Na terceira etapa, eu já tenho os dados organizados, bem representados, já compreendi os dados que eu coletei. A terceira etapa vai ser uma etapa de idear, ou seja, vou trabalhar minhas ideias, vou criar uma solução que eu considero aí que pode ser a melhor. Então, como que a gente vai realizar esse processo de ideação? E o resultado dessa ideação, a gente vai criar um protótipo, criar uma versão simplificada das minhas ideias, dos meus conceitos criados na terceira etapa, e testar com o meu público-alvo de preferência, né? Nem sempre a gente consegue testar com o público-alvo, às vezes a gente pode testar com outros especialistas. E quem seriam os especialistas? Depende do problema que eu estou trabalhando. Esses especialistas podem ser professores de uma área específica, ou podem ser designers. E por fim, eu tenho a evolução do meu projeto. Então, pegando os resultados aqui da experimentação, que foi essa parte de teste do meu protótipo, o que tem de problema na minha criação? O que eu posso melhorar para criar um produto melhor? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar cada uma das etapas com um exemplo prático, e esse exemplo vai ser um professor ensinando a era das grandes navegações, ou das grandes descobertas, para uma turma de ensino médio. Então, pensando aí nas múltiplas trajetórias, né, dos navios, o que eles faziam em termos de comércio e como eles chegaram aí nas Américas, o professor quer explicar todo esse processo em uma linha do tempo, né, considerando o mapa e os países envolvidos, mas considerando que os alunos não estão muito interessados ou têm dificuldades de aprender esse tópico em particular. Para tratar esse problema, o professor pode pensar em trabalhar o tema de uma forma mais lúdica. Mas para trabalhar de uma forma mais lúdica, primeiro ele tem que compreender quais são os interesses, as dificuldades e as facilidades aí do público-alvo desse aluno de ensino médio com quem ele vai trabalhar. Então, a gente viu que na fase de descoberta, a gente tem algumas ferramentas para compreender as necessidades reais do nosso público-alvo. Além de entender as necessidades desse público, a gente tem que é possível também pesquisar na literatura para analisar as soluções concorrentes e também a visão desses concorrentes sobre o nosso público-alvo. Essa coleta de dados com o meu público, ela pode ser feita por questionários, entrevistas, grupo focal, pode ser feita também utilizando brainstorms. A gente viu várias técnicas que a gente pode aplicar para coletar esses dados. E vai depender de várias questões, né? Vai depender da disponibilidade do meu público,
quanto tempo eu tenho para conversar com essas pessoas, da possibilidade de eles responderem os meus questionários, esses questionários podem ser aplicados online. Então, dependendo do meu cenário, da minha situação, eu vou escolher a técnica mais adequada para trabalhar, para coletar esses dados. Ok, agora eu coletei esses dados. Como que eu faço para interpretar e representar esses dados de forma que a gente consiga tirar certas conclusões? O tipo, quem é meu público-alvo, né? Quais são as características desse público? Quais são as necessidades dessas pessoas? Como que eles realizam as atividades que eu desejo substituir pela minha solução, né? Ou apoiar pela minha solução atualmente? Qual que é o problema relacionado à forma que ele realiza essas atividades? E a gente viu algumas técnicas que podemos utilizar para representar essas informações. As mais comuns são o uso de personas, de descrição de cenários e de perfis de usuário. Certo, então eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo de como a gente pode representar a nossa informação por meio da ferramenta de persona. Lembrando que persona é apenas uma forma de representar o meu público-alvo de forma geral, né? Quais que são as características mais comuns desse público? E os nomes, os dados, as características não necessariamente refletem uma pessoa real. O nome ele tem que ser um nome falso, né? Um nome inventado, e as características são baseadas na média geral das informações que eu vou coletar. Então, nesse exemplo aqui do aluno que vai utilizar, que vai fazer uso da nossa solução de ensino de História das Grandes Navegações no ensino médio, é o Caio, um adolescente, né, aluno do ensino médio. O Caio ele estuda em uma escola técnica em tempo integral, poderia ter características do IFSP, por exemplo, e por conta disso ele tem muitas matérias, pouco tempo para estudar em casa. Como ele é um aluno do ensino técnico, ele tem um perfil mais voltado para disciplinas de exatas, ele pretende continuar estudando nessa área, e por isso ele apresenta pouca motivação para estudar história. O Caio ele não consegue ver a importância do estudo de história, né? Ele precisa de uma maior motivação para compreender isso. Ele também, como a maioria dos jovens da geração Z, perde a atenção facilmente e ele precisa estar envolvido no assunto para não perder o foco. E também gosta bastante de jogos eletrônicos, né? Aí uma pista do que seria interessante eu envolver na minha solução. O objetivo do Caio é aprender história de forma efetiva e fácil. Ele não quer estudar muito ou dedicar muito tempo para estudar história. E claro que para isso ele tem que estar envolvido, pois ele é uma pessoa que perde a atenção fácil. E o perfil tecnológico, ele é um aluno que domina bem o uso de smartphones e computadores, né, como consequência dele ser um aluno de ensino técnico. Bem, além de usar personas, outra ferramenta de representação que eu posso utilizar são cenários, né? Descrições de cenários. E eu posso usar isso para descrever tanto o antes como o depois da introdução da minha solução. Então, por exemplo, como o meu público-alvo, lá representado pelo Caio, fazia para aprender, né, as grandes navegações antes. Ele, durante a aula, se perdia, não tinha muito foco, não prestava atenção, então ele tinha que estudar bastante em casa para aprender esse tema em específico. E como eu quero que seja depois? Eu quero introduzir elementos
de jogos, né? Talvez criar um jogo, criar uma solução lúdica que envolva este aluno e que aumente o interesse dele. Assim, ele vai poder aprender o conteúdo, além de criar uma ligação emocional com esse conteúdo, né, que sabemos que auxilia o aprendizado e a guardar, né, esse conteúdo efetivamente. E eu posso descrever quais serão as diferenças, contando mesmo uma historinha, né, do passo a passo, quais seriam as atividades antes de eu introduzir a solução e como eu espero que seja a atividade depois que eu introduzir a solução. Então, após eu representar os meus dados, né, compreender o meu público-alvo por meio dessas ferramentas que ajudam a documentar e a caracterizar as características que essas pessoas, eu entro na fase de ideação. Então, já compreendi meu problema, já compreendi quais pessoas eu tenho que atingir com a minha solução. A partir disso, eu vou gerar e organizar ideias, né? E na etapa de ideação, as técnicas que nós utilizamos, elas servem para ajudar a refinar as ideias. Utilizamos a ideia de um grupo, né? Se eu estou trabalhando em um projeto com várias pessoas, e também a selecionar as melhores ideias. O principal aqui é a geração de ideias, ideias novas, para criar uma solução diferenciada. Com base nas ideias geradas, eu vou criar um protótipo de baixo custo para testar essas ideias na próxima etapa. Aqui eu coloquei exemplos de ferramentas que a gente utiliza. Então, a gente tem a parte de rascunho, né? Então, fazer rascunhos, o sketching, também o brainstorming. E a gente também pode usar novamente os cenários para descrever essas situações. E é muito importante, se a gente está trabalhando em grupo, realizar reuniões, conversas entre os membros para compartilhar essas ideias e para selecionar as ideias, que é por meio dessa participação conjunta que a gente consegue expandir os nossos conceitos e ideias sobre o projeto. Voltando no nosso exemplo de ensinar a história das grandes navegações, a gente pode ter várias ideias diferentes. Um colega do grupo pode, por exemplo, lá para utilizar dados e barquinhos, poderiam ser feitos de papéis, né, para fazer uma espécie de jogo de tabuleiro. Agora, outro colega pode sugerir o uso de celulares para mostrar as instruções sobre o jogo. Então, instruções ou cartões parecendo com os do jogo War, né? Então, fazer uma mistura de ambos os elementos. Ou então, pode haver uma discussão de será que vamos usar os dados? A gente poderia usar uma versão digital dos dados? Então, tem que haver toda essa discussão entre os membros dos grupos, colocando essas diferentes ideias na mesa. Outra questão seria o mapa, né? Como que a gente vai representar o mapa? A gente pode fazer um mapa muito grande em papel, né? Levar durante a aula, ou a gente pode projetar o mapa na lousa com um projetor, né? Que seria uma opção mais barata se a gente tiver o projetor na escola. No entanto, se a gente não tiver, a gente vai ter que optar por uma alternativa de mapa em papel. Então, a gente tem que pensar no contexto dos dados que a gente representou, quais dessas alternativas são mais interessantes. Então, eu quero uma alternativa mais portátil e mais barata, e na escola que eu estou trabalhando, ela tem um projetor para projetar esse mapa. Os alunos, no caso, têm um perfil
como a do nosso persona, o Caio, que é muito interessado em jogos digitais, então pode ser interessante aí eu trazer o uso dos celulares durante o jogo, né, para mostrar as instruções, assim eu vou saber que os alunos vão estar usando o celular para participar da atividade, não para fazer outras coisas, né? Estou incluindo a tecnologia no aprendizado. Então, são vários exemplos de ideias que poderiam ser trabalhadas nesse contexto. E, claro, quanto mais pessoas, né, se a gente fizer uma sessão de brainstorming, a gente vai conseguir mais ideias associadas. E a gente tem que organizar, refinar e escolher essas ideias para criar o nosso protótipo, que seria a versão concreta da minha solução. Assim como o protótipo tem que ser uma versão rápida e barata de eu fazer da minha solução, a experimentação também precisa ser rápida e barata, até porque eu posso repeti-la se for necessário posteriormente. Então, essa experimentação a gente testa com um número reduzido de pessoas e o nosso principal objetivo é identificar problemas de design na minha solução, no meu protótipo. Muito importante é não confundir essa experimentação, essa avaliação do processo de design com um experimento interventivo. Então, vamos lembrar que no experimento interventivo a gente tem uma solução que a gente vai inserir num contexto e posteriormente avaliar se essa solução teve impacto nas atividades das pessoas, ou teve impacto na experiência dessas pessoas. A experimentação de um protótipo é diferente. A gente não quer avaliar o impacto na vida das pessoas, a gente quer avaliar os problemas e os pontos positivos, negativos do meu protótipo. Com isso, a gente vai ter uma série de lições aprendidas para posteriormente melhorar a minha solução. Como que eu posso fazer para identificar esses problemas? A gente vai ter uma aula que vai falar de algumas técnicas com um maior cuidado, mas tem algumas coisas que a gente já viu e que servem também nessa etapa. São elas aplicação de questionário, depois de eu testar o meu protótipo com algumas pessoas que fazem parte do meu público-alvo, eu posso pedir para elas responderem o questionário, eu posso fazer entrevistas, eu posso fazer um grupo focal. Então, são alternativas para eu compreender a experiência dessa pessoa com o protótipo, identificar esses problemas. Aí a gente chega na nossa etapa final, e final coloco entre aspas, né, que é a evolução. E eu coloco a evolução entre aspas, né, porque identificando possíveis problemas no meu protótipo, na minha solução, eu posso fazer melhorias voltando para etapas anteriores. Então, eu posso voltar para a etapa aqui de prototipação e experimentação, ou eu posso perceber que eu tenho problemas no perfil do meu público-alvo, então eu volto na etapa de coleta e ou interpretação. Então, vai depender dos problemas que eu vou encontrar. Geralmente a gente volta para a etapa que corrige os problemas no protótipo e testa novamente, né, para a etapa de experimentação. Bem, por que esse processo cíclico, porém rápido, é eficiente? Bem, os designers identificaram ali que é muito mais barato eu corrigir os erros de design no início do projeto. Então, se eu percorrer todo esse processo de design thinking trabalhando com protótipos, né, que são alternativas baratas, eu posso identificar erros e corrigir antes de eu ter um investimento, seja de tempo, seja de dinheiro, né, para criar uma solução final. E esses problemas, eles são
muito importantes para definir o sucesso da minha solução. Então, por meio desse processo de design thinking, a gente pode avaliar a nossa solução antes dela ser inserida num contexto interventivo, antes dela ser inserida num contexto real, né, situação real, e avaliar se ela é uma boa solução ou se ela está na sua melhor forma, né, assim dizemos, antes de eu fazer um teste maior, né, pensando que o meu teste interventivo geralmente envolve muitas pessoas, envolve mais tempo, acaba sendo um processo mais caro. Então é isso, pessoal. Espero que o processo, de forma geral, tenha ficado mais resumido. A gente ainda vai trabalhar as etapas de prototipação e experimentação, né? É uma etapa só, mas eu trato como duas separadamente para a gente ter mais tempo para compreender. Mas basicamente espero que vocês compreendam os principais conceitos do processo de design thinking. Obrigada.